Olá, jovem adventista, esperança no juízo é o título da nossa lição do dia de hoje. Através de uma das estratégias apresentada por um homem, não me lembro a quem se refere, mas diz mais ou menos assim: construa uma narrativa, fique martelando nessa ideia e assim ela se tornará uma verdade na mente das pessoas. Não é exatamente isso que a pessoa disse, mas essa é a estratégia utilizada para que a verdade se torne ridícula na mente das pessoas e a mentira passe a se tornar algo bom. E é exatamente assim em relação a muitas coisas das nossas vidas. E acrescentando mais um outro detalhe nesta linha de raciocínio, o mundo vai padronizando a gente de uma tal forma que muitos caem na ideia de que só por causa de que a maioria das pessoas tem passado a fazer e a praticar certos tipos de coisas, e muitas delas são consideradas abomináveis perante os olhos de Deus, e muitas dessas práticas foram construídas por uma narrativa com princípios diabólicos, utilizando-se desta estratégia que eu citei no início do vídeo, muitas pessoas passam a praticar tais coisas que antes não se praticavam. Essa estratégia é a mesma estratégia utilizada por Satanás para seduzir todas as criaturas criadas, que a princípio ele aplicou contra as criaturas celestiais. Muitos acreditaram em suas sedições, tanto é que uma terça parte dos anjos o seguiram, porém outros não seguiram. E um detalhe que foi apresentado pelo autor muito interessante é que Satanás aplica também uma outra estratégia, que os homens também têm se utilizado bastante, que é acusar os seus inimigos daquilo que você próprio faz. E Satanás fez isso contra os anjos, que ele não conseguiu enganar, aqueles que não acreditaram nas mentiras dele, aquelas mentiras que falamos ao longo da semana sobre a difamação do governo de Deus, no qual Satanás acusou o governo de Deus de não ser um governo justo, de ser um governo que força a obediência dos outros seres. E para mostrar a todos os seres, tanto a comitiva de anjos quanto aos homens, que todas estas e outras mais acusações de Satanás contra Deus eram mentirosas e que o governo de Deus não era justo e a lei dele não era perfeita, Deus teve que permitir com que o mal que foi originado com Lúcifer no céu permanecesse por um tempo, até que fosse e seja revelado a todos os habitantes do universo, tanto da terra como principalmente aos habitantes dos céus, quem Satanás é realmente e quem Deus também é realmente. Tudo isso, todo esse grande conflito teve que acontecer para que a justiça de Deus fosse vista e compreendida perfeitamente por todos, porque os habitantes do universo naquele momento não estavam preparados para compreender a natureza e consequências do pecado se Deus tivesse destruído a Satanás, como muitos tentam racionalizar a questão do porquê Deus não destruiu Satanás a princípio. Então todas essas coisas teve que acontecer para que a justiça de Deus, o caráter de Deus, fosse conhecido por todos, até mesmo pelos anjos que ficariam em dúvidas caso Deus destruísse Satanás naquele momento. E assim, no desenrolar da história, nós podemos ver que Deus ele é justo, que a justiça dele está sobre todas as coisas, e que tudo aquilo que Satanás tem acusado ele é mentirosa. E é assim nós continuaremos entendendo e compreendendo ao longo dos tempos, até quando verdadeiramente Cristo Jesus voltar dos altos céus para fazer com que toda essa injustiça, para fazer com que toda essa maldade, para fazer com que toda a impiedade seja de uma vez por todas findada. E nós aguardamos este momento. Este foi o resumo da nossa lição desta semana.